E hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. Vamos ver aí vários exemplos daquilo que é a consequência, o resultado da oração. Então vamos falar aí de 4 pontos principais. Você fique ligado, participe pelas nossas redes sociais, por exemplo, o Facebook, nós temos nosso profile, facebook.com/CEADprofetas, CEADprofetas, ou então da Rede Gospel, TV Rede Gospel Oficial. Começamos a aula lendo a passagem de 2 Reis, capítulo 20. Vamos lá, segundo livro dos Reis 20, versículo 1 a 7. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. O primeiro ponto que nós vamos tratar sobre o resultado da oração, o poder que a oração tem, é que a oração tem o poder de interferência, que significa a transformação do destino. Então é importante nós conceituarmos a diferença entre destino e vontade de Deus, que são coisas completamente diferentes, não é, Bispo G? Exatamente, né? Vontade de Deus é algo que a gente tem que buscar. Agora, o destino é aquilo que a pessoa vive, ela mesma traça o seu destino, né? Às vezes a pessoa interpreta, né, que destino é algo traçado. Não, nós vamos traçar. Obviamente, Deus sabe o futuro e quer nos livrar de alguns destinos, né, que nós mesmos projetamos e dar a sua vontade boa, perfeita e agradável. Algumas pessoas erroneamente pegam uma passagem como essa e falam assim: o mal veio de Deus. Quando Deus chegou para Ezequias e ainda avisou, né? Meio que até falava: que sacanagem, Deus avisar o cara, melhor mata logo de uma vez então, né? Mas havia uma preocupação maior de Deus com o reino, né? E foi falar: limpa a tua casa. Agora, quando ele anuncia, na verdade não é que o mal veio de Deus, mas na verdade o mal vem de Satanás. Então havia, na verdade, um destino para Ezequias, e essa rota ela foi mudada, né? Ela teve uma conversão. Por quê? Porque a oração de Ezequias subiu até o Senhor, e quando ainda o profeta estava cruzando, né, a cidade, volta porque eu mudei de ideia. Então, agora ficou uma coisa complicada, Bispo G. Deus não muda de ideia, né? Mas e aí? Como assim? Deus, de repente, fala uma coisa, agora está mudando de ideia? Olha, o que ocorre, né, é que para Deus interferir num mundo que jaz no maligno, existem algumas leis espirituais. E a lei básica que ele ali promoveu foi se humilhar diante de Deus e buscar no Senhor. Então ele, com o sentimento dele de humilhação e buscando ao Senhor em oração, porque o que abre, vamos dizer, entre aspas, essa atmosfera de domínio do inimigo é a oração. Ela rompe as barreiras que o inimigo coloca. Então ali ele rompeu com o seu sentimento de humilhação e Deus deu um outro caminho para ele. Ele saiu daquilo que era o destino, que era a morte. Então é importante nós entendermos esse conceito. O destino é algo que é projetado até mesmo pelo inimigo, né? O inimigo coloca já uma história para o homem, né? As pessoas às vezes vão buscar em adivinhos, né? Qual vai ser o meu dia amanhã, como é que vai ser o meu futuro. E aí o inimigo fala um monte de besteira. Não, você vai encontrar, é uma coisa sempre meio aberta assim, né? Você vai encontrar o homem da tua vida, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo lá. A pessoa fala: mas eu vivi isso. E realmente você viveu porque você aceitou o destino, não é?
não era algo que era vontade de Deus, mas aquilo que foi proposto pelo inimigo, a pessoa, ela aceitou e passou a viver aquilo. A viver aquilo como a sua verdade. Então, tem aquele ditado, se eu falar várias vezes a mentira, uma hora a mentira ela vira uma verdade. Né? Na mente da pessoa, Na né? mente Ela da pessoa, ela aceita como uma verdade. É como Satanás faz. Não é? Ela pega um monte de situações que são destrutivas, mas tem uma aparência de bem. Não é? Então nós temos esse poder de interferir o curso da história. Né? Nós temos Ezequias, que nós lemos, que a sentença dele era morte, mas ele clamou ao Senhor e Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Um outro exemplo é Elias. Ele mesmo tinha anunciado em 1 Reis 17 a seca, que era uma sentença de Deus contra Acabe e Jezabel, e aquele momento de grande idolatria, porque aquilo como nós já ensinamos, aonde tem idolatria tem miséria. É isso mesmo. Não é? O resultado da idolatria é a miséria. E aí nós vemos o quê? Que o próprio Elias, ele ajoelha e ele envia várias vezes o seu servo, até que chega a chuva que ele mesmo mandou que não tivesse mais, depois falou que voltaria. Não é? Então, uma interferência. Então, a oração tem esse poder. Deus não dá uma visão ao homem, uma palavra profética, para o homem passivamente aceitar. Sem dúvida. Não é ficar lá, puxa, então acabou minha vida, vou ficar agora parado e esperar o meu fim. Então, nesse caso, inclusive, né, que cita no livro de Tiago, que ele era um homem sujeito aos mesmos sentimentos nossos, e orou, o céu parou, e orou e voltou a chover. E nós vemos também que ele tomou ali um ato profético, né, 7 vezes, quer dizer, ele tinha um vínculo com Deus muito forte, como um profeta, e ele sabia que a oração, a intercessão, atos proféticos movem o mundo espiritual e fazem com que o futuro seja alterado. E o poder está na palavra. Por isso que a oração ela tem que ser falada, não é? Tem que ser declarada. As pessoas têm um hábito, não, ora em pensamento. Não. Você pode orar em pensamento, não tem problema. Você pode orar, mas você vai estar falando diretamente com Deus. Agora, as coisas espirituais, elas precisam ser faladas. É verdade. Não é repreender Satanás. Satanás não lê o teu pensamento. Então, eu posso orar, pedir para Deus interferir? Sim. Mas repreender o maligno, repreender hostes, denunciar, tem que ser através da palavra. Acho que um exemplo maravilhoso, nós vamos falar mais para frente sobre batalha espiritual, nas últimas aulas sobre esse assunto, é Daniel. Daniel, no capítulo 9, um homem que era santo, um homem que se preservou das malignidades da Babilônia, de repente ele está no capítulo 9 orando a Deus. E ele está ali pedindo perdão a Deus pelos pais, por ele mesmo, por todos os príncipes que pecaram, após ele ter lido o livro de Jeremias e falou, peraí, a palavra profética já se cumpriu, passaram 70 anos. Algo está retendo. Alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa. É isso aí. Aí não ficar esperando alguém vir. Ele falou, eu que tenho que fazer. Eu sou o único que restou, também não tem muita opção. Né? E ele foi lá e ele orou, interferiu. Isso é maravilhoso, que o capítulo 10 nós vemos o quê? Que através da oração e do jejum, o principado da Pérsia foi sujeito, não é? E aí houve a liberação para as diversas sequências, né? Diversos grupos que voltaram, ora com Esdras, depois com Ageu e Zacarias, depois com o próprio Neemias, que foi essa última leva, né, de judeus. E é interessante, nesse passagem que você citou, capítulo 9, porque o que ele faz? Ele faz uma cura interior. Então ele falou, peraí, cumpriu 70 anos, a palavra de Deus, a promessa de Deus não está acontecendo, eu preciso interferir no mundo espiritual, alguma coisa acontecendo. E aí ele faz uma cura interior. Ele pede perdão por ele, pelo povo dele, então ele desliga aquilo que estava habilitando as entidades manterem o cativeiro. E a partir daí é liberado, o cativeiro é quebrado, e aí o Senhor começa a transformar. Pelo poder da palavra. Ele denuncia o pecado, ele renuncia ao pecado, ele pede perdão, poder de desligar essas malignidades, e aí sim, nós vemos o grande fruto, né? Maravilhoso. Que é a reconstrução de Jerusalém e de todas as vilas, né, que eram daquela região ali de Judá. Isso é maravilhoso. Então, use a oração mesmo com o poder de interferência. Se Deus te revelou algo, não é para você ficar passivo esperando acontecer, é para você orar, para você repreender, para você lutar espiritualmente. A segunda característica, né, desse poder é o poder da justificação. O poder do quê? De alcançar a promessa. Teve uma palavra liberada. Agora, falamos primeiro da palavra
do mal, né? Mas aí vem a palavra boa, uma promessa que tem sobre a sua vida, uma bênção. Imagine, eu estava explicando outro dia isso lá no culto. Quantas vezes você foi à igreja? Você nem lembra mais, você não deve ter contado. Eu perguntei, quantas palavras proféticas você já recebeu em toda a sua vida? Meu Deus, milhares e milhares. E perguntei depois, quantas se cumpriu? E eu perguntei, será que você tem pego essas palavras proféticas quando você recebe no culto e você ora em cima delas antes de dormir? Você tem a prática, né? A gente usa um termo um pouco extremo, mas como ruminar a palavra, não é? Você pegar uma palavra como você recebe em um culto e você meditar, você pegar os pontos, anotar, né? As pessoas têm um excelente hábito, tem muitas pessoas que têm esse excelente hábito de anotar o culto, depois meditar, orar cada palavra profética liberado. Quer dizer, é eu pegar essa promessa e eu falar, Deus, é isso que eu quero, é isso que eu estou buscando, eu estou clamando por isso e interferindo espiritualmente para alcançar. Um exemplo disso é Isaac. Vamos ler. Vamos lá, Gênesis 25, versículo 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe enviou as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então a mesma palavra profética que havia sobre Abraão também estava sobre a vida de Isaac. Então Isaac precisava interferir. Aí ele vê que a mesma coisa que aconteceu com a sua mãe estava acontecendo com a sua esposa, também estéril, sem ter a condição de gerar. Qual é a ação de Isaac? Ele ora, o Senhor ouve as orações, porque a oração tem esse poder, né, de chamar a atenção de Deus, não que Deus não saiba, mas de você realmente estar interessado em seguir a vontade de Deus. Fala, Deus, eu estou aqui, é isso que eu quero mais de Ti, eu quero mais, né, viver milagres, os sinais, eu sei que Tu podes fazer, e que o Senhor tem um propósito para todas as coisas. E essa oração traz essa interferência, e aí nós sabemos a história que Rebeca gera 2 filhos, Esaú e depois Jacó, gêmeos, né? E também temos o exemplo de Ana. Ana era estéril, também ora diante do sacerdote, Eli, e alcança aí esse grande resultado que é Samuel, um grande profeta, um juiz, um homem poderosíssimo em Israel. Então a oração tem o poder de você alcançar cada promessa que está sobre a tua vida. Por isso, quando você for ao culto, ou quando assistir aqui a palavra de Deus pela Rede Gospel de televisão, anote e ore em cima de cada uma das palavras proféticas. Tenho certeza que você terá grandes resultados. O terceiro ponto, vamos ler Mateus capítulo 26. Vamos lá, Mateus 26, versículos 39 a 41. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudesses vos vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A oração tem o poder de resistência, de vencer as tentações. Então nós vemos aí 2 exemplos em um mesmo momento. Então, imagine a cena, está lá Jesus orando, intercedendo pela humanidade, né, que está lá em João 17, clamando ao Senhor, ali lutando contra a sua própria carne, falando, Senhor, se puder, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, a vontade de Deus é que ele fosse para a cruz. E quando ele volta, como é que estão os apóstolos? Dormindo de tristeza. Na boa. Na boa, sonhando, babando um em cima do outro, aquela cena, sabe, né? Quando a pessoa está no ônibus, está cansada e dorme no ombro do outro, nem sabe quem é, né? E ali estão os 3 dormindo. Fala, meu Deus do céu, nem uma hora vocês puderam aguentar. É interessante, porque olha quanto tempo já tinha passado de oração de guerra espiritual. Poxa. 1 hora. Jesus estava ali guerreando contra a sua carne. A palavra fala que assim, o suor era intenso, né? E aquela dor. Em contrapartida, os discípulos não tinham entendido o poder da oração, o poder que tem de resistir. Às vezes as pessoas acabam orando de madrugada, e aí elas ajoelham e acabam dormindo ajoelhadas, né? A gente aconselha, se você for orar nessa hora, ora em pé, não tem problema orar de olho aberto, não é? Mas o importante da oração é que seja feita uma oração com qualidade objetiva, uma oração com seriedade, né? Verdade. A pessoa começa a orar ajoelhada, há 5 minutos já acorda o seguinte, com dor na coluna já ainda. Aconteceu comigo. Eu também, quem nunca aconteceu?
Né? Aí acorda com uma dor na coluna o dia inteiro e fala, meu Deus, era melhor ter horário em pé. Né? Então, essa marca de vigiar, de resistir, vai vir a luta, vai vir a afronta. Daniel teve que vencer essa tentação na carne dele, e até mesmo uma ameaça, porque lá em Daniel 6 a palavra fala que Dário falou, olha, quem orar a outro Deus morrerá. Agora, a reação de Daniel é incrível. Ele abre a janela, né, para Jerusalém e deixa bem claro que ele está orando. Acho que hoje seria uma coisa mais ou menos assim. Ele ligou a webcam dele, colocou lá no YouTube transmissão ao vivo e orou para todo mundo ver. Fala, eu oro mesmo, oro 3 vezes por dia, porque isso eu não vou deixar de praticar. E esse espírito trouxe vitória sobre aqueles leões, não é? E até o próprio Dário reconheceu que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando a tentação chega, tem que orar. Às vezes tem pessoas que falam assim, puxa, mas foi mais forte do que eu, bispo, eu não aguentei, eu fumei, eu acabei me masturbando, prostituindo, acabei fazendo um monte de coisas horrorosas. E eu pergunto, na hora que veio esse desejo latente, você orou? Você pelo menos se esforçou e falou assim, Deus, eu não quero, me ajuda. Eu sempre aconselho pessoas que têm esse problema da carne, ore em línguas. A mesma coisa, eu faço a mesma coisa. Não é? Qualquer situação que você tem, às vezes uma coisa que você nem está sabendo o que está acontecendo, ou sente um peso, é orar em línguas. Não sabe o que orar, às vezes, já na hora. E é assim, é um mover imediato de liberação. Porque orar em línguas, ele fortalece o espírito. Então, algo que fortalece o espírito está enfraquecendo a carne, porque a carne, ela milita contra o espírito. Então fica essa dica maravilhosa. Você que está lutando contra o pecado, contra desejos, vícios, quando der aquela vontade, começa a orar em línguas. Mas orar com poder, porque você vai vencer esse desejo. Amém? E vamos aí para o 4º ponto, encerrando a nossa aula, lá em Neemias capítulo 2. Vamos lá, Neemias 2, versículos 4 a 5. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Por fim, a oração tem o poder de liberações. Oração, ela traz o favor de Deus. Essa passagem é linda de Neemias, porque Neemias, ele cresceu ali na corte, ainda que seja escravo, a gente brinca, ele cresceu no carpete, né, no videogame, né, e de repente fala para ele, eu estou indo construir a cidade. Acho que até o rei olhou assim e falou assim, cara, nunca pegou no martelo, a primeira coisa que você vai fazer é quebrar teu dedo. Né? Mas o sentimento dele era tão forte que ele sabia que o Espírito Santo iria capacitá-lo para aquilo. E ele sabia também que não adiantava chegar em Jerusalém de mão abanando. Chegar lá no discurso para a galera, ei galera, tudo bem? Eu vim lá do Oriente, vamos fazer a obra. E todo mundo olha para o cara, legal, vamos fazer, Neemias. E com o quê? E aí? E aí? Cadê o concretão? Cadê o tijolo? Então ele já vai preparado. Então ele sabia que ele precisava do recurso. Então antes de chegar ali a Artaxerxes, já tinha um tempo de oração, de jejum, de choro, de clamor. Na hora que chegou a oportunidade veio. Antes de falar, ele já orou e falou, Deus, me dá graça. E ele falou tudo o que tinha que falar com autoridade. Porque ele sabia que Deus iria liberar, que ele tinha alcançado o favor do Senhor já no primeiro sinal, em que o próprio Artaxerxes dá a oportunidade dele falar. Porque vocês não têm ideia o que era um imperador da Pérsia. Não é qualquer um que chegava lá e falava a hora que queria. Certeza. O cara falava oi e já morria, sem autorização. Então a gente vê que Neemias, ele tem esse hábito. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou orar. Tem esse hábito. Antes de trabalhar, ore. Antes de comer, ore. Antes de uma reunião, ore. Qualquer coisa que você fizer, tenha o hábito de orar, se consagrar e falar, Senhor, me capacita, porque você vai encontrar esse caminho de sucesso, caminho de vitória. Nós vemos Moisés. Moisés, ele orou antes de estar diante de Faraó. Imagina, vai afrontar um principado, está diante de um homem poderoso. Nós vemos Davi, antes de qualquer coisa que ele fazia, colocava a estola sacerdotal, falava, Senhor, e aí? Vou ou não vou? Tinha hora que Deus falou, vai. Foi lá em Ziclag. Tinha hora que Deus falou, não vai, que era lá em Keila. Não é? Então, quer dizer, quando ele falou, sai de Keila que o bicho vai pegar. Poxa, Deus, mas tem que fazer aquilo que
Deus falou. Então ele estava mais preocupado em quê? Eu vou fazer a vontade de Deus e não vou agradar a minha carne. Nós vemos Eliseu é uma história chocante, que ele está diante do exército da Síria, sozinho. E ele vai em direção, ele ajoelha, ora com toda a calma e simplicidade do mundo e fala, Senhor, fere todo mundo de cegueira. E de repente todo aquele exército cego, aí ele fala, dá a mão para mim, cada um dá a mão para o outro, vamos para casa. Quando chega em casa está na capital de Samaria. Agora é impressionante o poder que a oração tem de trazer o favor. Porque eu queria ver diante do exército o que você ia fazer. Você ia correr? Correr do quê? Ia adiantar? Não ia adiantar nada. Mas a oração tem o poder de liberação sobre a tua vida. Então ore mesmo bastante, que tem grandes liberações e livramentos sobre a tua vida em nome de Jesus. Então chegamos ao final dessa aula. Antes da revisão, eu quero te dar uma definição sobre a eficácia da oração. Vamos lá. Oração efetiva é a chave para o sucesso em cada área de nossa vida. É o segredo da vitória no trabalho de Deus e na vida pessoal. Uma arma poderosa contra as obras das trevas e a chave que abre os tesouros do céu para o homem. Maravilha, que você tenha esses resultados em todas as áreas da tua vida em nome de Jesus. Quero te dar uma dica. Dica do Gospel Bay. Você conhece o Gospel Bay? O Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Ali tem de tudo. Tem, assim, todos os tipos de produtos do meio evangélico. Então, você tem cultos, ministrações, grandes eventos em DVD. Você tem todos os tipos de bíblias de estudo. Você tem material, livros. Você tem DVDs e CDs de grandes artistas da música gospel. Acesse, assim, o pagamento é super facilitado, você recebe com toda a segurança na tua casa, não tem coisa melhor do que praticidade na nossa geração. Então hoje eu quero apresentar um produto maravilhoso, é a Bíblia da Mulher de Bem com a Vida. Essa Bíblia maravilhosa que precisa estar na tua coleção, você que é mulher, ou então na da tua esposa, rapaz, a tua namorada, é um presente para você dar, está fazendo um ano de namoro, né? Estava comemorando o aniversário de casamento, dá a Bíblia da Mulher de Bem com a Vida. Essa Bíblia é incrível, tem 52 pensamentos da Bispa Sônia, um para cada semana do ano, com um cronograma de orações para você fazer uma oração por dia. E ainda esses 52 pensamentos estão divididos nas 4 estações do ano. É um material impressionante, dicionário, mapas, tudo que tem de melhor está aí nessa Bíblia, Bíblia da Mulher de Bem com a Vida. Então acesse agora o site gospelbay.com.br, é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. gospelbay.com.br. Sua compra com segurança e entrega pontual. Os melhores preços com pagamento facilitado em todos os cartões. E ainda a fácil navegação pela sua loja cristã virtual você só encontra no gospelbay.com.br. Vamos acompanhar agora a revisão da aula Poder de Oração. Na aula de hoje, aprendemos que a oração tem poder para realizar o sobrenatural. Oração tem poder de interferência, de transformar o destino, como foi com Ezequias, Elias e Daniel. Oração tem poder de justificação, de alcançar as promessas, como foi com Isaac e Ana. Oração tem poder de resistência, de vencer as tentações, como Jesus e Daniel. Oração tem o poder de trazer o favor do Senhor, como foi com Neemias, Moisés, Davi e Eliseu. Por fim, relembramos que a oração efetiva é a chave para o sucesso em cada área de nossa vida. É o segredo da vitória no trabalho de Deus e na vida pessoal. Uma arma poderosa contra as obras das trevas e a chave que abre os tesouros do céu para o homem. Na próxima aula vamos falar sobre o Pai Nosso. Vamos falar aí sobre os passos de uma oração. Vamos agora à agenda do Escola de Profetas, é o quadro Acontece. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone
11 3203 0641.